Glórias ao Senhor. Nós vamos ler Gênesis capítulo 15. Irmão Carlos veio só buscar fogo, né? Passagem rápida aí, chegou já na quinta-feira, já está viajando, vai ali no Rio, volta para cá. Deus acompanhe a sua viagem, irmão Carlos. Deus te guarde. Louvado seja Deus. Vai tudo bem com vocês? Ontem teve muitos irmãos que foram para Solânia. Quantos foram em Solânia aqui ontem? Pois é, mais da metade já não vieram no culto. Eu sabiam que iam e depois não vinham hoje. É uma dificuldade, né? Mas, Abel, estou feliz de ver a senhora. Acordei lembrando da senhora hoje de manhã, viu? Irmão Eduardo também, Deus te abençoe, viu? Estou falando de estou feliz de ver a senhora pela sua recuperação, sua saúde, viu? Graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ler o capítulo 15 do livro de Gênesis. Nós tivemos até o capítulo 14 no culto de quinta-feira. Nós vamos ler o 15 nesta manhã. Louvado seja Deus. Depois destas coisas, aí você sempre para, quais coisas? Depois destas coisas, quais coisas? A separação de Abraão com Ló, a peleja de Ló com sua família, os 4 reis em Sodoma, depois que Ló foi levado preso, depois que Abraão foi buscá-lo, depois que Abraão encontrou-se com Melquisedeque. Aí depois de tudo isto, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti a esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda.
E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Vamos orar. Pai, que a bênção da tua palavra, como lá no Apocalipse está escrito, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Então, que a bênção de ter lido e a bênção de ter ouvido a leitura da tua palavra complete na nossa vida aquilo que está faltando. Se for saúde, se for algum problema financeiro, ou algum problema emocional, ou alguma decisão, o Senhor sabe o que nós precisamos. Nós apenas entregamos a Ti. Completa isto no nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Tudo bom, irmão Marcos? Glórias ao Senhor. Então, nós retomamos aqui o nosso assunto, que a Bíblia não é um livro histórico, e muitas pessoas leem a história da vida de Abraão como sendo a história de um homem. Interessante que 100 anos de vida não foram narrados, todos os acontecimentos da vida dele, mas foi colocado na Bíblia aqueles que são proféticos. Não foi narrado. Você já imaginou se a Bíblia fosse narrar, fazer o diário da vida de Abraão, o dia a dia, as palavras, os acontecimentos, mas as coisas que foram colocadas foram escolhidas porque elas não apenas refletem a história de Abraão, mas a profecia que está escondida atrás da vida de Abraão. Então aqui nós temos, só dando uma recapitulada, o capítulo 12, que é o chamamento de Abraão. Para você entender que isto é profético, e por isto ficou aqui, porque a Bíblia poderia ter contado, por exemplo, de um homem que estava peregrinando e Deus resolveu dar a terra para ele. Mas a Bíblia fez questão de contar o início, o chamamento, isso para mostrar que todo aquele que está incluso nas promessas de Deus, eles são chamados. Primeira coisa aqui vem o chamado. Deus chamou Abraão. Mas até aí é a história. Quer ver uma coisa? Deus chamou você? Chamou Abraão para quê? Chamou Abraão para sair do convívio, da sociedade, da parentela, do mundo, de onde ele houvera sido criado. Chamou Abraão para ir para um lugar que ele não conhecia, como chamou a você também para deixar os hábitos, o costume da sociedade em que você convive e sair numa peregrinação para uma terra que nós não conhecemos. Quem é que conhece o céu aqui? A terra de Canaã é apenas a figura, terra que mana leite e mel. Olha, se aquilo não fosse apenas a sombra, porque a sombra não reflete a imagem exata do real, se aquilo não fosse a sombra, então, na verdade, eles nunca teriam guerras, nunca teriam problemas, nunca adoeceriam e nunca morreriam. Mas é apenas a figura, uma sombra. Porque, na verdade, a terra que mana leite e mel é uma terra que haverá paz perene, haverá saúde, haverá nunca mais morte, nem tristezas. Então, isto da vida de Abraão, você pode pegar a Bíblia, você vai ver que é apenas uma sombra, uma figura da proposta de Deus para todo verdadeiro crente. A Bíblia, quando Paulo escreve sobre a vida de Abraão lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, diz que ele estava procurando uma cidade cujo artífice e construtor é Deus.
Que cidade é esta? É a Nova Jerusalém. Ele encontrou com o sacerdote da cidade. Não encontrou a cidade, mas encontrou o sacerdote. Ele já tinha prova que a cidade existia, que aquele homem era rei de Salém. Amém? Eu espero que você também tenha encontrado com este homem. É tão interessante ver assim que as pessoas às vezes entram num ritual, numa liturgia religiosa. Aí eu tenho que ir na ceia. O que você vai fazer na ceia? Porque você vai ver que o sacerdote levítico, ele assava um cordeiro. Comam aí com ervas amargosas e com pães asmos. Pronto. Que eles tinham na Páscoa. Paulo escreve: Cristo é o nosso cordeiro pascual. E aí você vai ver Cristo. É que as pessoas não têm visão, elas não têm percepção profética, elas não têm percepção espiritual. Elas olham o quadro de qualquer maneira, não param para ver o que está ali. Cristo reúne com os seus discípulos no período da Páscoa. Aí, ao invés de ter um cordeiro na mesa, ele pega um pão e pega um vinho. O que tem a ver aquilo com Páscoa? Me diga. Tinha alguma coisa parecida? Mas não, pois é, então você vê que não tinha nada parecido. Mas ali estava uma lição clara. Ele parece que faltou assim, de tirar, que ele tira até a túnica no final, mas assim, ó, de tirar a identidade, dizer assim: eu sou o Melquisedeque. Eu sou o sacerdote desta cidade. Mas o povo não vê. Porque quem deu pão e vinho foi Melquisedeque. Mas o povo não consegue ter discernimento espiritual. Estão ali, vamos comer pão e vinho. Ainda tem gente com o coração tão sujo que tem coragem de enfiar a mão. Um Judas, sabe? Tem coragem de enfiar a mão no prato, com uma vida completamente, com o diabo selado dentro do coração. A verdade é esta. Um projeto sujo lá, vai lá e põe a mão no prato, diante de Melquisedeque. Então, quando Paulo escreve isso, anos mais tarde, você não vê Pedro, você não vê Mateus, você não vê João, você não vê ninguém falar sobre esse assunto. Fala que ele tomou o pão e tal, mas ninguém toca no assunto. Mas quando Paulo, sabe, que não conheceu Cristo segundo a carne, ele disse: ainda que muitos o tenham conhecido segundo a carne, todavia eu não o conheci segundo a carne, mas por revelação. A revelação é o desvendar da fé, é aquilo que a visão de longo alcance vê que os olhos comuns não podem ver. Então ele disse: por revelação eu conheci a Cristo. Aí ele escreve que nenhum sacerdote saiu da casa de Judá. Onde Paulo foi? E aí vem e disse: não como Cristo, que é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que ele viu que o quadro da ceia era o quadro de Melquisedeque. Por que Paulo associou Cristo com Melquisedeque? Qual era o aspecto que tinha Cristo e Melquisedeque, humanamente falando? Aí você vai buscar por que era. Então você vai ver que, na verdade, eles estavam pegando, na verdade, o que é a simbologia da ceia. E aí você pega a sequência e diz assim: então Melquisedeque veio lá, Abraão em figura, Cristo veio aqui e diz: é o novo pacto. Vou mostrar a vocês agora. E aí, quando ele vai pegar o pão e o vinho com seus discípulos, diz assim: não comerei mais, até que convosco tome na casa de meu pai. De que ele está falando? Olha, o próximo encontro será na cidade que Abraão estava procurando. E lá nós vamos comer, mas quando? Pegue lá o ministério de Melquisedeque. Quando foi que ele encontrou com Abraão? Quando ele vinha no final de uma guerra.
Isso está dizendo que quando a batalha da nossa vida terminar, nos encontraremos com Melquisedeque e comeremos com ele como Abraão comeu. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas isso é muito mais do que simplesmente, sabe, vir aqui tomar a ceia por tradição. Aí, pastor, eu não dou conta de tomar ceia. Esse mês eu tive algumas coisas que eu não vou tomar ceia. Eu vou dizer para você, o nível de fé e de revelação desse crente é 0. Não é 0,1, não. É 0 redondinho. Sabe, é como diz o bêbado. Perguntaram para o bêbado, ele disse, ó, foi lá embaixo, ó, tem nada. Nada, 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 nada. Quem não está apto para tomar esta ceia aqui, como é que ele vai tomar a outra lá? Esta aqui que é a figura. Se a vida não permite vir aqui, como é que vai pensar em entrar do outro lado? Esta aqui que é figura, esta aqui que existe misericórdia intercedendo por você. Eu falei aqui no culto, e nós estamos aqui para chegar nesse ponto aqui, eu falei no culto de quinta-feira aqui, ó, se você pegar a vida de Abraão, que é a vida idêntica de um crente, sai numa peregrinação, daqui um pouquinho tem uma promessa, mas daqui um pouquinho você vai ver que há momentos de altos e baixos na nossa vida. Eu queria perguntar, quantos foram chamados por Deus aqui? Tem certeza? Quantos Deus fez uma promessa a você de vida eterna? Agora me diga, quantos de vocês não cometem fraquezas? Então você vai ver que é a mesma vida de Abraão. Mas só que tem um fato, que não, porque eu estou tomando aqui os quadros para vocês entenderem, porque você vai ver que caminhar em cima disto é mais fino do que um fio de navalha. É um gelo fino, se você pisar com força, ele quebra e você morre afogado, congelado. Deus, disse o salmista, a uma certa classe de pessoas não imputa pecados. Agora você diz que está errado. Diga para ele que ele está errado. Não diga para mim, não. Eu vou citar a Bíblia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, cuja transgressão é perdoada. Nem chega diante de Deus. Parece que é assim. Antes de chegar lá, o sangue já lavou. Agora preste atenção. Pecaremos, pois, porque sabemos que a graça abunda. Essa é a diferença. Deus não imputa meus pecados, eu vou viver de qualquer classe de vida. Você é um desgraçado. Você já sabe que você está atolado, que Deus nem olha para você. Pecaremos, pois Paulo disse, de jeito nenhum. Como é que você vai ofender a Cristo voluntariamente? Como é que você vai fazer uma coisa propositalmente e pensar que haverá misericórdia para você? A questão de não imputar pecado são os fatos dos acidentes da vida, acidentes, não é vida suja, não é vida habitual no erro, não é pessoa que, se Deus quiser, é assim. Se Deus me quiser, é assim. Não. Mas o fato de imputar como justiça a fé, o mistério da fé, porque a fé engloba. A fé é uma revelação ampla, e ela vem tanto falando sobre a misericórdia, como também mostrando o juízo. A fé, ela é completa. E eu acho que fé, quando uma pessoa alcança fé preciosa, uma fé revelada, ele sabe discernir entre o bem e o mal, ele sabe a ação que ofendeu a Deus, ele sabe o problema que ele arranjou. Ele conhece, ele passa a ter discernimento das coisas. Ele começa a conviver com Deus, porque ninguém convive com Deus sem fé.
Fé é um meio de se aproximar de Deus, é uma revelação que te aproxima dele. E quando você se aproxima dele, você vê que por mais que você tenta viver uma vida equilibrada aqui, ainda você é um saco de imundície. Quanto mais perto você chegar de Deus, você vai ver quanto o homem é nada, é um lixo. Você pega um Isaías, um profeta que escreveu a Bíblia, em resumo, os 66 capítulos, no seu livro, ele chega perto de Deus e ele vê que ele era um homem podre. Você pega um João, que acostumou até reclinar a cabeça no seio de Jesus, mas quando o vê no estado glorificado, cai morto. Você pega um Daniel, que levanta e estuda as profecias de Jeremias, e olha os livros, e olha tudo sobre a condição, e aí então ele cai num desespero por seus pecados, pelos pecados dos seus pais. E termina desmaiado, doente, muitos dias, por causa da presença de Deus. É a condição do homem, mas a revelação, ela dá uma visão, é uma amplitude, sabe? Porque aí você vai ver que acaba essa questão. Essa roupa agrada a Deus ou não agrada? Meu cabelo agrada ou não agrada? Sabe? Assim, ó, sabe? Meu convívio com a minha mulher agradou ou não, meu marido? Eu dou dízimo ou não dou dízimo? Eu faço isso ou não faço aquilo? Acabou aquele negocinho, sabe, de dizer, não faça, porque vira tudo imposição. Não corta o cabelo, não veste, não faça isso, não faça aquilo. Nada por imposição presta, não vale nada, não tem nenhum efeito diante de Deus. Sabe o que é nada? Tudo o que se faz porque alguém te mandou fazer, não presta, não é aceito. Porque a Bíblia diz assim, tudo que é feito sem fé é pecado. Então, vista um vestido comprido, porque eu disse que você deve vestir, sem fé no coração que aquilo está agradando a Deus, e aquilo vai feder ao invés de cheirar. E Deus vai ter... Aquilo é uma abominação. Mas não, porque é apenas uma imposição, não é algo da fé. Você está me entendendo? Não tem efeito, não tem sentido, nada. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então, a primeira coisa que a gente descobre é assim, ó. E quando Abraão vem falar com Deus, aqui no capítulo 15, então vou dar um saltozinho aqui. No capítulo 15, que ele chega para Deus e diz, Senhor, meu filho, eu não tenho filho, o Damasceno vai herdar. Deus falou, vem cá. Aí mostrou para ele a impossibilidade. O homem já tinha seus quase 80 anos lá, 86 anos, aliás, porque você vai ver aqui 86, o capítulo 16 começa dizendo que ele tinha 86 anos. Deus chama ele fora e disse aqui, vem cá, eu vou mostrar a sua incapacidade. Mostrou as estrelas dos céus, disse assim será a tua semente. Será que eu vou ter esta semente? Ele estava pedindo um. Deus mostra as estrelas, olha a quantidade. Ele estava querendo um filho, para não deixar a herança para o Damasceno Eliezer. Deus mostrou para ele a impossibilidade, e ele creu. Veja o que é fé. Veja o que é fé. E quando ele creu, ele concebeu. Eu falei, é como se um esperma corresse para encontrar um óvulo no útero de uma mulher. E quando ele encontra o óvulo, aí o óvulo expele uma proteção, uma camada protetora. E outros espermas vão bater aqui na porta do óvulo e não acham mais a entrada. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e morre, bate e morre. Depois que você concebe a fé, pode vir pensamento, pode vir opinião, pode vir dúvida, pode vir o que vier. Bateu e morreu, porque você está em Deus e Deus em você. Aí é um mistério. Esse é o mistério da fé. Acabou, você está lá dentro. Agora você vai ver que enquanto gente está morrendo de fora aqui, seus irmãos estão morrendo. São seus irmãos, veio do seu pai.
O esperma veio do seu pai lá, são seus irmãos. Enquanto eles estão morrendo aqui, você começa um processo de vida lá dentro. Você começa a se multiplicar, você começa a crescer, você começa a tomar forma, você começa a ser alguém. Você vai sair para fora para ser a imagem do Deus invisível. Os outros morreram. O mistério da fé é esse. Deus falou, olha, então, para você entender isso aqui, é assim, ó, viver por fé. Viver por fé. Eu falei, pega uma balança de 2 pratos. Quem é que conhece balança de 2 pratos aqui? Tem muita gente que talvez não conheça, seja mais novo. Mas antigamente tinha balança assim, 2 balanças. Pegava-se um peso, quer pesar 1 quilo, botar aqui 1 quilo aqui de lado de cá, e você põe a mercadoria até dar 1 quilo do outro lado. Quando ela ficar no meio assim, não é? Deu peso, deu 1 quilo. Então era assim. Quando você concebe de Deus, quando esta fé é algo real, não é algo imaginário, é aí que o profeta diz na mensagem fé. Não é um arrepio, não é uma sensação, não é uma emoção. Nada disso quer dizer que é fé. Estou aqui cheio de fé. Isso é conversa mole para boi dormir. Não. É uma coisa simples. Você quer que eu repita? Fé é uma coisa simples. Não precisa de nenhuma emoção humana para se ter fé. Abraão, olha a estrela. Aí o Abraão, arrepiou todinho, falou língua estranha, estremeceu e torçou. Olha as estrelas. E a Bíblia disse, e ele creu. Acho que ele ficou assim, mais ou menos assim, ó, assim meio abobalhado. E Senhor, eu estou pedindo é desse tanto, hein? Se fosse de gente que está mal acostumada, às vezes que vem do catolicismo, vixe Maria. Não é? Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. O negócio é tão espantoso, mas meu Deus do céu, né? Que isso? Não teve arrepio nenhum. Não tem arrepio nenhum, não tem nada, sabe? É algo assim que vem, que até te deixa assim. Você sabe o que o irmão Bernard disse? Diz, quando você chega na presença literal de Deus, você não grita, você não pula, você não corre. Ele disse, dá um temor reverencial. Você fica assim, ó, sabe? Agora, aqui, quando a unção vem, que você vê gente correndo, pulando, gritando, tudo isso é alegria do Espírito. Eu não estou contra isso, não, estou falando. Mas chega um momento que se você para frente a frente com Deus, porque quando você vai chegar diante de Deus, você não vai chegar lá e pulou e gritou, saltou, pulou, deu cambota. Você chega diante de Deus, é um momento de... Como é que vai ser a nossa chegada lá? De extrema reverência, sabe? Um momento... Agora, prestem bem atenção que eu não estou contra nenhuma emoção. Eu acho que quem não se emociona é porque está morto. Morreu. O defunto pode fazer o que fizer. E tem gente que vira defunto dentro da igreja. Levanta a mão. Dá um amém. E vira uma irmã que eu tinha lá na igreja de Campina Grande. Já partiu faz tempo. Chegando na igreja, sentava logo assim no primeiro banco. Mas era uma ajuda para mim pregar, viu? Fechava a cara. Você passa, essa irmã hoje deu um negócio. O pau teve grosso lá dentro da casa dela mesmo. Uma briga com o marido não foi fácil, não. A mulher chegou. E você pregava e o povo aplaudia e glorificava. E a irmã tal. E não era assim mesmo, ela já tinha a boca meio cheia de prega assim na boca. E tem gente que cria na testa, outros criam na boca. E eu pregava, depois ela ia posar na minha casa, porque ela morava numa outra cidade. Ela ia posar lá em casa, chegava lá na hora da janta, na hora
comer alguma coisa antes de dormir. Mas, pastor, eu estava numa alegria tão... Eu estava quase voando. Ai. Eu hoje estava quase voando dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, e essa mulher brava, como é que... Se com a alegria daquele jeito, brava deve ser uma coisa maravilhosa, viu? Mas deixa eu voltar aqui. Sabe, é assim, a fé é assim. Então você pega, deixa eu te mostrar aqui o que é Deus imputar. Imputar. Por fé, que é crer. Pega um peso, quando Abraão creu, o peso veio todinho para esse prato da balança aqui, desceu. Aí o outro sobe, não é? Você bota o peso aqui, sobe. Aí você pega aqui do outro lado do prato, aqui está a fé, o mistério da fé. Sabe? Aqui do outro lado está a vida do Abraão. Aí você pega, depois que ele creu, ele foi para o Egito. Depois que ele foi chamado, ele mentiu. Ele se apostatou. Mas aquilo não fazia esse prato fazer assim. Nem igualar e dizer assim, e agora eu abençoo ou não abençoo Abraão? Porque o imputar por justiça é aquilo bem-aventurado a quem o homem a quem Deus não imputa pecado. Nem balançou, porque para imputar tinha que fazer a balança mexer, mas nem mexeu. Daqui um pouquinho, o que você vê no mistério da fé é assim, tudo que você faz errado. Olha, estou falando daqueles que realmente têm fé. Eu não estou falando aqui de imitação barata, não. Estou falando daqueles que realmente foram revelados. Tudo que você faz, sabe o que a fé faz? Apenas te puxa para trás. O Abraão mentiu, mas daqui um pouquinho você vai ver o Abraão sendo desmascarado da mentira. O Abraão vai para o Egito, daqui um pouquinho o Egito não cabe o Abraão, ele tem que voltar. Não há lugar para você mais nesta terra. Seu lugar é na promessa de Deus. E acabou. Você está entendendo o que é o mistério? Não mexe. Isto é assim, diz o Senhor. A noiva chegará diante de Cristo e Cristo não verá nem cheiro de pecado na vida dela. Porque é um mistério. Eu estou falando do mistério da fé, porque fé é Deus. Fé não é uma produção humana. Quando a gente fala assim, a falta de entendimento, eu vou voltar. A imitação da fé, deixa eu pegar aqui para você ver. A imitação da fé, tudo que você olha na Bíblia, o quadro é Deus. O Adão é a representação de Cristo e Cristo é Deus. Tem o primeiro Adão e o último Adão. Ele é a sombra, mas o verdadeiro Adão vem aqui. O Abraão é uma representação de Deus. Você disse uma representação de Deus, ele representa a fé. Quando Deus quis falar sobre o céu, na parábola do mendigo e Lázaro, ele disse, e o mendigo foi para onde? Para o seio de Abraão. Estava falando do céu. Então era a representação do próprio Deus. Ele botou Abraão como o próprio Deus. Aí você pega, não existe nada dentro da Bíblia que não seja assim, a verdadeira fé. Agora você vai ver um monte de imitação boba de engano. Quer ver? Se você apresenta Moisés do lado de fora era um homem, mas o ofício de Moisés era Deus. Porque Moisés não produzia profecia, não produzia os recursos, não produzia nada. Ele era apenas o lado de fora, mas Deus estava ministrando através de Moisés. Quando você pega um sacerdote, eu vou pegar o Arão aqui, do lado de fora era um homem, mas o ofício sacerdotal, quem faz a intercessão é o próprio Deus. O homem é apenas o instrumento. Você pega um Davi, do lado de fora até comete fraqueza, mas do lado de dentro ele é a representação de Cristo. Cristo, filho de Davi. O rei dos reis, o senhor dos senhores.
Aí você vai pela Bíblia, você pega um Deus que lá no Gênesis mostrou que um mistério de um evangelista não é aquele que tem o espírito de sair para poder fazer proselitismo, mas de buscar o perdido é Deus. O Adão caiu, Deus foi: Adão, aonde você está? Ele estava atrás do perdido. Era o evangelista, é o profeta, é o sacerdote. Quando você pega pastores, não são feitos em seminários. Pastor é um ofício de Deus, porque na verdade tem um homem aqui ministrando, mas tem um ofício, o próprio Deus apacentando o seu rebanho, guiando a sua vida. Não é porque alguém fez ou porque um seminário deu uma carta que diz que um homem é pastor. Tudo isso é imitação, e quando você vê fé, não é arrepio, não é emoção, não é nem esse comércio que nós estamos vendo descarado. A fé é o próprio Deus. E quando um homem concebe Deus, eu vou um pouquinho mais adiante. Você quer saber de uma coisa? A noiva de Cristo, ela é o próprio Deus. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Foi o que Paulo disse: grande é o mistério, falando em Efésios 5, entre o homem e a mulher, se tornam um. Você e Deus não são diferentes. Então, na verdade, existe um Deus Espírito que se revela ao mundo através do seu corpo. Então, você vai ver que a igreja verdadeira, ela é Deus. Representante de Cristo na terra não é Papa, não. É a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando você tem um monte de religião por aí, que você sabe que não sabe nem o que estão fazendo. E por isso não se interessam pelo que fazem. Mas vamos seguir um pouquinho. Então o mistério, esse mistério de ser imputado, de ter imputado por justiça, porque um verdadeiro crente revelado pode subir ou descer. Não vai fazer diferença na vida dele. Pode achar ruim, pode arranhar, pode doer, mas tem uma coisa, viu? Não tem nada que consiga fazer com que aquele homem volte atrás. Você está me entendendo? Nada. O que é? Nada. Nada é nada. É algo tão sobrenatural que nada vai fazer você voltar. Porque não tem como tirar isso mais. Mandou Abraão voltar para a terra de Ur. Ele saiu para não voltar. Agora, por que muitos voltam atrás? Por que uns começam e não terminam? Por que voltam? Sabe por quê? Porque nunca encontraram este mistério. Nunca fizeram parte deste mistério. Não tem como voltar. Quer ver? Quer ver uma coisa? Pegue um pintinho, um ovo, ponha para chocar debaixo de uma galinha, ele vai ficar ali 21 dias, quando algo vem dentro dele, uma vida está formada, ele dá uma ré e vem para frente, bate o biquinho na casca. O biquinho ele não tem espaço, mas ele começa a bicar a casca, bicando a casca, daqui um pouquinho a casca trinca, daqui um pouquinho ele explode aquela casca, daqui um pouquinho ele sai. É a coisa mais desengonçada que você já viu. Já viu um pintinho sair do ovo? Ele não tem equilíbrio, você vai ver que um novo crente é da mesma maneira, ele não tem domínio da fé, ele é um dependente completamente. Aí ele está meio tonto, um pintinho, sabe, ele sai, mas daqui um pouquinho ele consegue esticar as asinhas dele, daqui um pouquinho ele levanta a cabeça, ele não é porco não, ele olha para cima também. Aí ele vê o azul do céu, daqui um pouquinho ele sente que tem espaço na frente, atrás, de lado, que ele não está dentro do ovo mais. Agora pega ele e diz: volta para o ovo. Entra aqui de novo. Ele disse: aí não me cabe. E não cabe mesmo. Você já viu? Você já viu que quando você vai viajar, você faz a mala arrumadinha, quando você veste a roupa e chega lá, na hora de voltar o negócio, a mala fica ruim, você tem que estar subindo em cima. Mas não dá, mas essa roupa veio aqui, ela tem que voltar, e você começa a espremer, você vai na marra, a mala vem inchada. Tem até, já criaram uma mala com um zíper de lado, assim, que é para abrir, para dar um jeitinho, sabe?
Mas é assim, você quando sai do ovo não tem espaço para voltar mais. Quando realmente Deus te chamou, olha, este mundo não cabe você mais. Você não está restrito mais ao planeta Terra. Você é cidadão dos céus e da terra. É tudo nosso. Que saudação Melquisedeque deu para Abraão. Aleluia. Vê que saudação Melquisedeque deu para Abraão. Bendito sejas tu, Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. A terra ficou pequena. Que terra? O que é que tem aqui? Está muito pequeno para mim. Não dá mais não. Eu quero um pouquinho mais. Louvado seja Deus. Então, esta é a história da fé. Mas é um absurdo. Que absurdo para você, porque não creu. É um absurdo, gente. Uma irmã estava me contando essa semana. Pobre dos pobres. O marido a encontrou na rua. Vida de rua, lá no Recife. Tirou da rua, da sarjeta, junto com os marginais. Nunca me envolvi com drogas, né, com essa bagunça aí, mas assim, foi criada fora de casa, sem pai, sem mãe, jogado no meio da rua. Menino de rua. Agora você pega a história. Aí casou, o rapaz levou para casa, foi morar na casa do pai. Aí o pai deu um corredorzinho para eles dormir, dava um colchão, um casebre também. Tinham só um corredorzinho, foi viver ali naquele casebre. E daí passou a vida, vivendo numa vida difícil. Para aí, isso não é alucinação, não. Sabe? Aí, num determinado momento da vida dela, ela tem um sonho. Uma escada de ouro. Diz, pastor, é ouro, pastor. Não era ouro de tolo, não, era ouro. Uma escada de ouro. E uma voz me disse, sobe. E ela olhou assim e disse, eu? Como é que eu vou subir aí? Não tinha nem lugar para dormir, foi criado na rua. Como? Sobe. Quando ela disse que começou a subir, ela disse, uma voz disse, aquele palácio é teu. Sabe aonde? Dormindo num corredor. Não, mas isso aí eu acho que é alucinação, porque ela não tinha uma casa, não. É a fé. Quantas estrelas? Como? Quantas estrelas? Ela creu. Você sabe, existe um lugar, uma terra. É esplêndido, é maravilhoso. Eu falei isto com a boca cheia, com a alma cheia, quando eu estive em Dubai. Agora disse, Dubai é lixo. Tem gente envolvida ainda, embriagado ainda com coisas, com o mundo, com cidades. Que bobagem. Fonte luminosa, extraordinária, sabe? Prédios suntuosíssimos, a arquitetura mais perfeita. E eu disse, se o homem faz isto, e Deus? O que foi que Deus fez na Nova Jerusalém? É de tirar o fôlego. Você não sabe, eu não sei, não tem ninguém que sabe, porque eu estou dizendo, a Bíblia diz assim, aquilo que o olho não viu e nem subiu à imaginação do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que lhe amam. Você não sabe o valor que você tem, você não sabe o que você é, você não sabe, eu estou falando, você aqui é apenas uma partícula de Deus, sem saber o que é. Pegado assim, no menino de rua. E no entanto é uma filha de Deus, herdeira da Nova Jerusalém. Eu não entendo Deus. Eu não entendo Deus. Eu não entendo Deus. Deixa eu gritar mais uma vez. Eu não te entendo, Senhor. Como é que um homem pode entender Deus deixar de salvar uma mulher honrada, limpa em Jericó para salvar Raabe? Me diga. Como é que Deus deixou de salvar o sumo sacerdote para salvar o ladrão da cruz?
Você entende? Dá para entender? Você entende por que você está aqui? Então pega o mistério da sua vida. Pega o mistério da sua vida, você entende por que você está aqui? Você entende porque Deus pegou uma viúva em Serepta de Sidom e deixou as outras para trás? Você entende porque Jesus foi apenas a um homem deitado lá no poço de Betesda e deixou a multidão sem ser escolhida? Você entende que a Nova Jerusalém não é um arranjo que Deus vai quebrar o galho e botar um para dentro e deixar esquecer o outro para fora? Não, é algo planejado. Você entende o que é que te espera? Foi esta a visão. Quem tem visão celestial, quem tem fé, é aquela condição em que Paulo diz assim, ó, eu fiz e perdi tudo, considerei esterco para ganhar a Cristo. É o que Moisés fez, deixou o Egito para peregrinar 40 anos, mas se tornou imortal. No Egito ele seria uma múmia, mas a fé o fez ser imortal. Que adianta ser o Ramsés? Que adianta ser o, como é que chama lá, o Tatu, como é que é o nome do homem lá? Tem a máscara dele lá, irmão Marcos, como é que era? Tatu? Hã? Tutão ou tatu, para mim está do mesmo tamanho. A mente embaraçou tudo aqui. Mas não dá nada, eu quero saber disso. Ó. Um homem sai, peregrina, arrasta, passa no deserto, é calor, é frio, é injustiça, é maus tratos, não sei mais o que, é falta de compreensão do povo, é murmuração, é reclamação, nego pegando pedra para... E aí parece que no final de tudo isso, Deus faz um ato de injustiça com Moisés. Você não vai para a terra, não. Por que foi, senhor? Eu estava nervoso. Você ficou bravo ali, bateu a vara ali, eu mandei você falar, você xingou o meu povo. Não xinga o povo de Deus, não. Faça isso não. Por que você fez isso? Senão você não vai entrar, não. Mas foi conversar com Deus e pensar que levava Deus na conversa. Que Deus é fácil de levar na conversa. Chegou lá e falou, o senhor já começou a engrandecer o teu nome, e teu reino, e não sei o quê, me deixa passar. Deus falou, vamos mudar de conversa, rapaz, você não toca nisso comigo mais não, que isso já está me aborrecendo. Hoje já está decidido de você vir para casa, e você vem para casa e fica aqui do meu lado, que você não entende nada. Você entende? Entende alguma coisa da história da sua vida? E vou dizer para você, não pense que Deus é injusto com você, não. Eu quero dizer para você, se você tiver coragem de fazer, você faça. Se não tem, fique quieto. Mas a Bíblia mostra um Deus que não é injusto. E ainda que você esteja achando que você é um sofredor, um coitadinho, que está sofrendo, que Deus não podia deixar você passar por isso, porque você é uma pessoa muito fiel. Eu ainda quero dizer para você, levante a sua mão e diz, graças a Deus. Pela minha vida. E se você quiser agradecê-lo, dê uma salva de palmas e diga, pela vida que você está vivendo. Vou dizer para você uma frase que não é minha, mas eu repito ela sempre. É do profeta William Branham. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Tem nada errado não, está tudo certo. Tudo está certo. É uma coisa que as pessoas não vão entender nunca. Quando eu estava pregando no último encontro aqui, no encerramento,
teve um determinado momento que saiu da minha boca sem eu perceber. Eu estou dizendo com consciência do que estou falando. Houve um momento que eu disse assim: não se preocupe, vai ficar tudo bem. E quando aquilo saiu, eu parei e disse: você ouviu minha voz, mas não fui eu que falei. Aí naquela semana, uma irmã escreveu, mandou um e-mail de um culto que nós tivemos lá em Cajá, no evangelismo, naquele ginásio quente lá no culto. Ele disse: há muitos anos atrás eu ouvi esta frase saindo da sua boca: não se preocupe, vai ficar tudo bem. E quando os problemas me vêm, aquilo brota lá de dentro. E vem lá de dentro e diz: não se preocupe, vai ficar tudo bem. E quando menos espero, as coisas caem no lugar. Não são. Esse é o mistério da fé. Esse é o mistério da fé. Agora, haja pela sua cabeça para você ver. E deixa qualquer coisa te empurrar de um lado para o outro. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Então nós chegamos ao capítulo 15. Quando, depois dos altos e baixos, de toda essa situação de Abraão, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Veio à noite, dizendo: não temas. Por que tem que temer? Eu sou o teu escudo. Escuta aqui. Escuta aqui, se isto aqui é para Abraão, não vale nada para mim. Não vale. Não, Deus falou para Abraão. Não, Deus está falando comigo. Eu sou o teu escudo. Quantos têm coragem de dizer: Deus é meu escudo? Você vê que isto era uma coisa tão viva que o próprio Davi recitou isto centenas de vezes nos seus salmos. Essa é a fé de Abraão. É a mesma fé. Eu sou o teu escudo, mas não termina aí. Não é só teu escudo. Quer dizer, escudo é proteção, é guarda. E Deus diz para ele: não temas. Por que você está temendo? Tem medo de quê? Hein? É os corajosos. O pastor Messias contou lá em Campina Grande, num culto de oração, chegou numa fazenda. E lá tinha um galo que tinha uma espora bem grande, e o galo corria atrás das pessoas. Quando via uma pessoa lá, o galo batia em cima, e o povo tinha medo do galo. Medo de galo. Medo de galo. E o pastor Messias chegou lá, disse que tinha um toco assim, ele subiu em cima do toco e bateu no peito assim. E fez igual o galo. E o galo parou lá, olhou para a cara dele e fez do mesmo jeito. Galo, quando escutou ele batendo as asas lá e cantando igual o galo cantou do outro lado também. Só que quando o galo cantou, o camarada já desceu do toco. E o galo saiu de lá no rumo do toco, correndo. 2 homens, se você estiver me ouvindo lá na Bahia, eu mandei um recado ontem para o irmão dele, o irmão Álvaro. Disse: irmão Álvaro, eu tinha a maior confiança em você, mas desde que eu soube que você corre de um galo, acabou. 2 homens correndo, correndo de um galo correndo atrás de um, tropeçou e caiu. Um tropeçou e caiu, o galo chegou perto, rapaz, e um puxa o outro. Eu imagino que cena, viu? Correndo com medo de galo. Você está com medo de quê? Medo de galo? Medo de assombração? Medo de feitiço? Medo de quê? Medo de morrer? O que é que você está com medo? Eu não entendo. Eu estou morrendo de medo de passar fome. Tem que fazer uma fortuna, porque senão como é que eu vou fazer? Você está com medo de quê, rapaz?
Vai falar de fé lá na esquina da frente, porque crente com medo para mim. Eu gosto do Davi. Eita! Esses assim que tem o Deus como escudo, chega na hora do vamos ver, do preto no branco, você vai ver que fé não é quando nós estamos aqui dentro da igreja e nós não somos santos, é só como estamos aqui dentro, não. Nós somos de fé em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Minha mãe está lá no Goiás agora, falei com ela hoje, que é o dia das mães, um abraço a todos vocês, mães, Deus abençoe vocês, viu? Eu já abracei minha mãe por telefone hoje também. Mas eu falei para ela, eu estou agradecido por ter uma mãe como a senhora. Falei para ela, obrigado, viu? Porque a senhora foi um exemplo de fé para mim. E até hoje é assim. Então eu disse, a senhora tem sido uma ajuda para mim. Ela falou assim, você está fazendo eu ficar valente. Agora é que eu vou enfrentar os problemas, mas é assim, o que é? Fé é isso. Não importa o que vem na sua frente. Irmã Maria Firmina, Deus te abençoe, viu? É mulher de fé, está aqui, vencedora. Deus te abençoe. E vai virar o resto do quadro ainda, viu? Glória a Deus. Mas é assim, sabe? Fé é isso. Ela tem cabelo no peito, ela tem uma visão ampla, sabe? Fé é o chefe, fé não recebe ordens, fé vai na frente, vai abrindo caminho. O que vier no seu caminho pode ser uma montanha, você vai saltar, o problema você vai vencer, não há nada que vai ficar na sua frente, porque fé é Deus, e Deus é invencível, e a fé te coloca numa posição idêntica a Deus. Não há nada impossível para Deus, mas não há nada impossível para aquele que crê, aonde você fica no mesmo nível de Deus. Então, isso é que é fé. Então, quando se tem fé, o que tem pela frente? Um leão. Isso aí já saiu de tempo. Pegou minha ovelha, vai devolver. O que tem? Um urso. Isso aí já. Deus já me deu a vitória do leão, vai me dar do urso. Aí o que tem na frente? Tem um gigante. Essa aí já foi. O Deus que me livrou do urso, do leão, vai me livrar da mão desse incircunciso. Qual é o próximo passo? Você tem que matar 100 filisteus e tirar o prepúcio. Isso é agora mesmo, vou lá e matou 200. Qual é o próximo passo? Saul se torna seu adversário. Agora o negócio ficou preto. Aí cerca-se Davi dentro da caverna de Adulão, com Saul com 10 mil homens. E Davi deita. Oi! Diz assim, em paz me deitarei e dormirei. Com 10 mil homens para te matar aí fora, rapaz. Tem gente que não está dormindo com medo de não sei de quê. Mulher já botou a panela na porta lá. Ladrão mexer na porta, vai cair as panelas todas. 10 mil homens cercando uma cova, um camarada dentro acuado com 600 homens endividados e de espírito aflito. É lá o Salmo 3, Salmo 4. Isso aí vai atrapalhar meu sono? Isso é igual o meu. Vocês nunca me viram quando eu estou cansado aqui. Quando estava construindo aqui, tinha irmãos com a maquita, com não sei mais o que. Eu armava a minha rede ali, o irmão armava uma maca. A minha mulher disse, nunca vi dormir desse jeito. Nunca vi na minha vida dormir. A hora que deitei para dormir, acabou. Não tem problema, eu não vou levar problema para a cama, eu vou levar Deus. Minha preocupação não resolve problema, não paga minhas dívidas, não dá comida na minha mesa, não cria meus filhos, não me livra de ladrão, nada disso acontece. O que faz a coisa acontecer é a fé. Dúvida traz mais dúvida, preocupação, mais preocupação, aborrecimento, mais aborrecimento, ira, mais fé produz mais fé. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, o escudo, me faz repousar em segurança. Aí acorda de manhã, disposto, feliz,
E agora, como é que vai ser o dia? Este é o dia que o Senhor me deu, para mim ser alegre. Aí, me deitei e dormi. Não me deitei e passei a noite rolando na cama, não. Acordei porque o Senhor me sustentou. Vamos para frente? Hoje é mais um dia. Mas o Deus que respondeu nossa oração ontem, responde hoje. O Deus que nos deu vida ontem, nos dá vida hoje. O Deus que nos colocou o pão na nossa mesa ontem, nos colocará pão na nossa mesa hoje. O Deus de ontem é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de Abraão. Agora, quem tem esse Deus como escudo, aí tem esse galardão. Ele disse: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Qual era o galardão? É a recompensa de saber que quem tem o controle da situação na mão é Deus. Não é Satanás, não. Quem tem o controle da sua vida na mão é Deus. Diabo só vai até onde Deus permite. Diabo pode ir numa disparada. Quando Deus puxa a rédea e dispara, acabou. Não dá um passo mais, porque quem tem o controle é Deus. Quando Ele diz para, Ele para. Quando diz sai, Ele sai. Quando diz vai, Ele vai. Esse é o Deus da Bíblia. Este é o meu galardão. Quando você pega Isaías 54, diz assim, é assim, ó, porque você vai ver proteção e galardão. Diz assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti, Ele é a tua proteção, não prosperará. Por quê? Porque Ele é a minha, não é a sua, não é a minha, só vou falar sozinho que vocês não querem falar. Porque Ele é a minha proteção, Ele é o meu escudo. Então, não prospera, bate e volta. É água nas costas de um pato. Agora veja: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a destruirás. Proteção. Veja o final agora. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, eu sou tua vitória, e você pode confiar que passa céu e terra, mas minha palavra não passa. Agora, meu irmão e minha irmã, cada coisa que o Abraão fez, que foi fora do que Deus falou para ele, ele chupou um limãozinho azedo. E é o que a gente não quer chupar. Viu? Sai da terra. Aí ele levou o parente junto. Você vai chupar esse limãozinho mais na frente lá. Viu? Pode preparar, se você não quiser chupar puro, com salzinho. E não precisa pensar que Deus vai botar açúcar, não. Pode ser sal. Pastor, não aguento mais minha vida. Pastor, o negócio está ruim. Está ruim mesmo? Tem certeza? Deixa seus parentes para trás. Seu pai, seus parentes, ele levou o Ló. Lá na frente o Ló era o limão dele. Foi o tempo todo. E um pouco tá os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão por causa de dinheiro. Por causa de gado, de ovelha lá. Está vendo? Abraão, ó, fica aqui nesta terra que eu vou dar para os seus filhos. Abraão vai para o Egito. Daqui um pouquinho lá no Egito, a mulher dele: mas Abraão, sabe o que eu arranjei aqui? Está vendo aquela mocinha ali? Mas ela é tão boa. Tem muita gente assim, viu? Já vi muita dona de casa dá tanto valor na empregada que daqui um pouco até o marido dela também dá. Mas essa menina é boa demais. Olha, essa menina é gente boa. Vamos levar ela como escrava, Abraão. Abraão disse: bora, Sara, vamos levar. E levou. Eita, limãozinho para chupar. Aí levaram a menina. Passa. A Sara disse: vou fazer o seguinte, vou dar essa menina por mulher para você.
Que beleza. O problema perpetua até hoje. O Abraão chorou, a Sara chorou, e até hoje os judeus estão chorando. Não acaba nunca o limão. Viu? Coisas erradas que você arruma, você vai chupar por um bocado de tempo na tua vida. E não pensa que Deus vai ficar com dó de você, tadinho dele, vou tirar esse limão, nada, vou deixar esse limão para ele entender a vida toda que aqueles que fazem coisas fora da minha vontade terão que chupar. Eu não vou imputar isso para você como pecado e te deixar fora, não, mas vou deixar você chupar limão. Você vai lembrar todo o tempo do que é. E isso não é apenas para você, Abraão, isso é para a posteridade, para João Pessoa, para o povo entender que fazendo as coisas fora do que eu disse, você vai pagar, você vai amargar isso aí. Pode ir para frente. Você vai entrar em guerra por causa de quem nunca foi chamado. Era o Ló. Abraão foi para a guerra, botou a vida em risco por causa do Ló. Tudo é assim. Faça para você ver que não vai dar certo. Mas, voltando aqui, eu estou já com 5 minutos para terminar o culto e vou terminar. Eu voltei de Campinas essa noite, muito cansado, para ser verdadeiro. Cheguei em casa tarde. A mulher estava me chamando hoje, quase que amarrou um trator para me levantar. Tanto que o corpo doía e pedia para dormir. Mas vamos aqui, vou terminar aqui. Eu vou ficar aqui porque não dá para chegar mesmo. Então disse, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Tem alguém que quer dizer comigo aqui, Deus é meu escudo e meu galardão? Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que tiver gerado serás o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se a podes contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Não foi você, foi ele que te tirou. Não é você que escolheu, ele que te escolheu. Para dar a ti a terra, para herdades. E disse ele, Senhor Jeová, que me has de saber? Como saberei que hei de herdá-la? Disse, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada um a parte em frente uma da outra, mas a ave não partiu. Então eu vou terminar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Vamos pressupor que isso aqui fosse um cordeiro. Você vai parti-lo no meio. Olha, você vai ter que entender assim, ó. Vocês estão vendo? Eu parti esse papel. Estas duas partes terão que se encaixar. Elas não poderão fazer assim, ó. Eu não posso pegar e fazer. Encaixou? Não. Não encaixou. Prestem bem atenção, o que é o pacto de Deus? A verdade do assunto é a seguinte. Primeiro, o irmão Bernard diz assim, quando os chineses vieram à América e não sabiam escrever, nem falar o inglês, e montaram uma tinturaria, eles pegavam um pedaço de papel, e uma pessoa chegava para deixar o terno para lavar, ele rasgava o papel assim. Por quê? Porque se outra pessoa viesse com um outro pedaço de papel rasgado, o pedaço de papel para identificar que a roupa era sua tinha que encaixar. E eu quero chamar você que havia os animais partidos em 2 partes, uma representando Deus, porque era um pacto, e outra representando o homem.
Para este pacto ser firmado, estas duas partes precisam se encaixarem, não pode ser assim. Aqui está uma parte do pacto, e a outra parte precisa estar aqui. Sua palavra e você. Então, qualquer coisa contrária a esta palavra, não encaixa. Isso é suborno, isso é fraude, isto é um roubo, isto não está correto. Por isso, podem falar do pacto de Deus, de Cristo, pode falar de tudo o que quiserem falar, de fé e de religião. Eu quero ver se encaixa com isso aqui. Porque a sua vida tem que fazer o encaixe perfeito. Sabe? Assim, ó, quer ver? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como é que diz? Se não falarem conforme a profecia. Pode pegar. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. O que a Bíblia diz, você não discute. Não tem discussão, porque é o pacto. Como é que eu vou saber que eu vou herdar essas promessas? Então vamos fazer um pacto aqui. Eu fico com uma parte e você fica com outra. Eu dou minha palavra e você caia na minha palavra. Está aí. Então vamos ver se isso está dentro de você. Se está dentro de você, você não questiona, você não discute, você não duvida, você simplesmente diz, a palavra é a verdade. Aí, mas eu não entendo isso aqui. Não tem nada que entender. A Bíblia nunca diz, você entendeu? Jesus nunca disse, você entendeu? Ele perguntou, você creu? Há coisas que eu nunca vou entender. Pergunte sobre o milênio, não entendo. Como é que vai ser a Nova Jerusalém? Não entendo. Quem são os moradores? Eu também não entendo, não sei. Porque se eu soubesse, eu não estava aqui. Eu só ia atrás daqueles que eram. Você tem uma estrelinha na testa, é você. Você não é não, pode sair fora, porque você é falso. Eu não ia ter problema de jeito nenhum. Mas eu não entendo. Então, quer saber de uma coisa? Eu não entendo nada, eu vivo pelo que eu creio. Eu creio que há um céu para ganhar. Que há um inferno para se afastar dele. Que há um Jesus que virá literalmente nas nuvens. Amém? E que há um povo que terá seu corpo transformado para subir e encontrar o Senhor nos ares. Mas eu creio que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que eu posso ter o Espírito de Cristo e ser contra a sua palavra? Vamos ficar em pé. Eu continuo no culto de quinta-feira, se o Senhor permitir, ainda dentro do capítulo 15 do livro de Gênesis. Amém? 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 Louvado seja Deus. Você pode levantar suas mãos agora e dizer, louvado seja Deus. Quer dizer assim, obrigado pela minha vida. Obrigado porque Tu és o meu Deus, o meu escudo e o meu grandíssimo galardão. Pai, assim eu despeço o Teu povo, certos que nós fomos abençoados, porque ouvimos e lemos a Tua palavra, da maneira que ela é, sem nenhum questionamento. E apenas vamos para casa dizendo, creio, Senhor. Creio, Senhor. E porque cremos, colocamos diante do Senhor a semana que está pela frente, que não sabemos nada dela, mas colocamos com confiança a nossa vida, o nosso passo, as decisões que teremos que dar, as pessoas com quem conversaremos, com quem conviveremos,
Senhor, nossos lares, colocamos tudo, a nossa saúde, o meio de ganhar o pão, nós colocamos diante do Senhor e sabemos, Tu és o nosso escudo e o nosso galardão. Colocamos também a nossa alma, esta preciosidade que veio de Ti, Senhor. Nos ajude nesta semana a sermos mais espirituais e vivermos mais perto do Senhor e ouvirmos a Tua voz como Abraão ouviu a Tua voz. Que algo nos fale ao coração, algo que possa nos desanimar quando estivermos para fazer qualquer coisa errada, mas algo poderoso, sobrenatural, que possa nos animar para fazer a Tua vontade, Senhor. Assim nós entregamos a Ti o que somos e o que temos e as nossas necessidades, tanto dessas pessoas como daqueles que solicitam oração, aqueles que estão na internet. Senhor, olha a necessidade de todo o Teu povo na terra. Eu os recomendo no santo e poderoso nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós temos aqui nome de muitas pessoas, irmão Luiz Antônio agradecendo, irmão Disseu pedindo, irmão Olivando e irmã Maria agradecendo pelos 28 anos de casado. Deus te abençoe, irmão Olivando. Deus te abençoe, irmã missionária. É missionária ou é cantora, irmão Olivando? Hã? Missionária. Irmã Maria, Deus te abençoe muito. Nós amamos a senhora de coração, irmã Maria. Glória a Deus. Amém. Irmão Romualdo agradece a Deus pelas bênçãos, irmão Isabel pela sua saúde, pelos diáconos que foram à sua casa, irmão Vilmar pela sua família, lá em Chateaubriand, no Paraná, irmão Manel, lá em Bonito, no Pernambuco, irmã Vera e seus filhos e netos em deve ser Pirapora, Minas Gerais. Irmã Edna, por uma porta de emprego, está pedindo para que Deus abra uma porta de emprego para o marido dela. Nós temos irmãos em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, 14 estados brasileiros, 43 cidades, participando deste culto, desta manhã aqui. A todos eles nós dizemos, Deus vos abençoe. A todos vocês que estão aqui, Deus vos abençoe. Voltem para o culto de evangelismo à tarde e tenhamos um culto de oração na terça-feira, às 7h30. O Senhor vos guarde no nome de Jesus. Apresentamos a Ti também esta peça de roupa de alguém que irá usá-la. E a virtude do nome de Jesus possa libertá-la. Para a glória do Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Estou feliz de ver cada um. Aperte a mão do seu irmão e diga para ele, Deus é meu escudo e meu galardão. Louvado seja Deus. Aleluia. Até às 6 horas da tarde estaremos juntos aqui para adorar o Deus de Abraão. Estamos aqui reunidos para louvar o Deus de Abraão, Deus que expulsa as trevas e enche de luz teu coração. Vem visitar o teu povo com tua presença, querido Senhor. Derrama o bálsamo puro, suave de amor. Passeia entre nós, passeia entre nós, Santo Espírito.